Os vídeos sobre o ensino de frações são resultados de um projeto de extensão do IFSC Campus Chapecó, desenvolvido pela professora Ilka e por mim, Beatriz, aluna do Ensino Médio Integrado em Informática. O projeto é composto por 6 videoaulas. Na primeira videoaula, falamos sobre o significado de frações. Na segunda videoaula, falamos sobre os tipos de frações. Na terceira, trabalhamos com a adição de frações. Na quarta, com a subtração de frações. Na quinta videoaula, com a multiplicação de frações. E na sexta, para finalizarmos, com a divisão de frações. Agora, nesse vídeo, veremos sobre multiplicação de frações. Vamos revisar, primeiramente, a multiplicação sem as frações. Por exemplo, sabemos que multiplicar envolve a ideia de somar um determinado número, outro determinado número de vezes, como, por exemplo, 3 vezes 2. 3 vezes 2 é o mesmo que somarmos o número 3 duas vezes. Ou seja, 6. Ou também podemos dizer que 3 vezes 2 é o mesmo que somarmos o número 2 3 vezes. 2 mais 2 mais 2. Também é 6. Com as frações acontece a mesma coisa. Vejamos. 2 vezes 1/3. É o mesmo do que somarmos 1/3 duas vezes. Um terço mais 1/3. E como vimos no vídeo da adição, 1/3 mais 1/3 é o mesmo que 2/3. Outro exemplo, a fração 3/5 vezes 1/3. Como vimos no vídeo anterior, 3/5 pode ser expresso como 1/5 vezes 3. E também multiplicamos por 1/3. Podemos efetuar a multiplicação aqui, ou seja, temos 1/5 vezes 3/3, ou seja, 1/5 vezes 1, que é o mesmo que 1/5. Ou também podemos dizer que 3/5 vezes 1/3 é o mesmo que multiplicarmos os denominadores e os numeradores. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 3, 15. E essa é uma fração redutível, então podemos simplificá-la, tornando o equivalente a 1/5. Outro exemplo que faremos agora, aplicando a regra, 2/7 vezes 4/3. Podemos, então, multiplicar os nossos numeradores. 2 vezes 4, 8. E multiplicarmos nossos denominadores. 7 vezes 3, 21. 8/21. Outro exemplo, 5/2 vezes 7/3. 5 vezes 7, 35. Dividido por 2 vezes 3, 6. Observando a nossa fração, percebemos que é uma fração imprópria, ou seja, podemos transformá-la em um número misto. Para tal, iremos dividir o 35 por 6. 35 dividido por 6 dá por 5. 5 vezes 6, 30. Dá resto 5. Ou seja, temos 5 inteiros
e 5/6 como resultado da nossa multiplicação.